Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. E em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, grande alegria estarmos juntos, mais uma vez, na nossa transmissão semanal. Mais uma vez, essa transmissão está sendo gravada para você, mas é uma transmissão importante, porque nós estamos dentro da novena de Pentecostes. Desde quinta-feira passada, que no calendário da Igreja Universal nós celebramos a Ascensão do Senhor, nós ouvimos aquele apelo de Jesus que diz: não vos afasteis da cidade. Esse apelo de Jesus, ele é um apelo para o recolhimento. Ou seja, a novena de Pentecostes ela é isso. A igreja é convidada para, nestes 9 dias que vão da Ascensão do Senhor a Pentecostes, a se recolher. Um recolhimento como os apóstolos, que durante estes 9 dias acrescentaram ao seu número Matias, substituindo Judas, junto com Maria, mãe de Jesus, estavam reunidos em oração. E aqui, nestes 9 dias, nós vemos então a igreja que nos ensina como é que nós podemos receber o Espírito Santo. Ou seja, a igreja se reúne em oração. E o Espírito Santo vem. Porque Jesus foi, o Espírito Santo vem. Ou seja, ele mereceu para nós as graças do derramamento do Espírito Santo e ele agora, como nosso Salvador, Redentor, quer estar unido a nós como a cabeça se une aos seus membros. Esse é o grande mistério da igreja. A igreja é um mistério onde a cabeça que é Jesus está unida a nós. E é isso que nós chamamos de o corpo místico de Cristo. Agora, seria bom a gente parar para pensar um pouquinho, para nós entendermos por que precisamos do Espírito Santo, por que Pentecostes, o mistério da igreja, parar para pensar um pouquinho do que é que nós estamos falando. Veja, falar de cabeça e de membros do corpo é uma metáfora. Do mesmo jeito que Jesus usou uma metáfora para dizer a videira e os ramos. Mas o que é que se refere a esta metáfora no mundo real? O que é que realmente acontece? O que realmente acontece é que a alma de Cristo é a cabeça da igreja. Que está esta alma de Cristo unida às nossas almas por uma, vamos usar essa palavra, força, por uma realidade espiritual, não é? Que é causada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos une a Jesus. De tal forma que nós podemos fazer uma outra metáfora, assim como nós temos um corpo, onde os membros estão unidos à cabeça pela alma, assim nós temos a igreja, onde a cabeça é Cristo, os membros somos nós, e a alma que une esse corpo é o Espírito Santo. Esse é o mistério da igreja, essa é a realidade da igreja. A igreja ela não é causada, não é, por um CNPJ que foi registrado no cartório. A igreja não é uma realidade sociológica apenas. Ela é sociológica também, não é? Assim como
Me desculpe, você é uma realidade econômica, mas você não é, você não é isso, né? Você é mais do que isso. A sua mãe também, ela pode ser colocada na balança junto com a alcatra do açougue, mas sua mãe não é isso, né? A igreja é uma realidade sociológica também, mas se você diz que ela é somente isso, você não entendeu o mistério da igreja, porque o mistério da igreja é o mistério de que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, Deus que se fez homem, tornou-se agora redentor de todo o gênero humano e cabeça da igreja. E, portanto, ser igreja é estar unido a Jesus, misteriosamente, sobrenaturalmente, pelo poder do Espírito Santo. Esta união a Jesus, ela se dá realmente neste mundo aqui, através da mesma doutrina, dos mesmos sacramentos e da mesma autoridade magisterial e hierárquica que nos une. Portanto, é uma coisa visível neste mundo. Mas não é somente essa realidade visível do mundo. Por quê? Porque a parte mais importante da igreja, ela está no céu. Que é Jesus, nossa cabeça, a Virgem Maria, os santos, os anjos e todas estas almas, não é? No caso dos anjos não é propriamente alma, mas espíritos bons, né? Todas estas almas, sobretudo Jesus, que é Deus que se fez homem, mas se fez homem, então quer dizer, ele tem alma. A Virgem Maria, etc. Todas essas, nós estamos todos unidos espiritualmente, almas unidas umas às outras, como se fôssemos um mesmo corpo, é uma comparação. Como se fôssemos uma mesma planta, uma mesma árvore, é uma comparação. E você chega e diz assim, padre, mas você não está espiritualizando demais a igreja? Eu já falei, existe um componente visibilíssimo da igreja, não é? Neste mundo, não é? Encontrável sociologicamente, tão identificável, diz São Roberto Bellarmínio, como a República de Veneza, que não existe mais, né? Em todos os casos. Então, identificável. Sociologicamente, por quê? Porque é um grupo de fiéis e seres humanos reunidos, a mesma doutrina, mesmos sacramentos e mesmo governo eclesiástico. Essa é a parte visível aqui na igreja. Mas o que une essas pessoas? Existe ali um mistério sobrenatural que une cada uma dessas pessoas a Cristo. E nós vamos ser unidos por onde? Você é unido a Cristo por onde? Pelo dedão do seu pé? Pela orelha? Pelo nariz? Não, você é unido a Cristo pelo seu, aspas, vamos usar a linguagem bíblica, pelo seu coração. E isso que na linguagem bíblica se chama coração, filosoficamente nós chamamos de alma. Ou seja, aquela parte sua do composto humano que é a raiz, né? O núcleo daquilo que em você é a sua consciência, inteligência, capacidade de conhecer a verdade, chama-se intelecto, e aquilo que é a sua vontade, a sua liberdade, a sua capacidade de amar. Isso é a alma. Pois bem, a alma do nosso divino Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o coração de Jesus, está unido aos nossos corações. Não só moralmente,
no sentido que, sei lá, o filho está unido à mãe, o filho está na Europa, a mãe está no Brasil, os dois estão unidos porque se querem bem e se amam. Não, mas existe uma força, existe um poder de Cristo ressuscitado que chega até nós. Jesus, antes de subir aos céus, disse: todo poder me foi dado no céu, onde ele está agora, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Estamos sempre usando uma linguagem metafórica, mas Jesus ressuscitado tem um corpo, e o corpo está em algum lugar, esse lugar que a gente chama de céu, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, quer dizer o seguinte, que Jesus Cristo, Deus que se fez homem, o Filho que se fez homem, agora com a sua natureza humana, a nossa humanidade está gloriosa, entronizada junto de Deus, estavelmente, sentado. E ele, no seu poder lá no céu, todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra, epitesges, sobre a terra. Então ele agora envia o Espírito Santo, toca os nossos corações, de tal forma que nós vamos nos unindo cada vez mais a Ele, cada vez mais a Ele, num processo que tem etapas, mas cada vez mais nos unindo a Ele, cada vez mais nos unindo a Ele, de tal forma que quando as pessoas atingem a santidade, podem dizer experimentalmente, não só eu posso dizer isso, mas como eu não sou santo, infelizmente, não posso dizer experimentalmente, como São Paulo podia dizer, eu vivo, mas não eu. Não sou mais eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. Porque São Paulo passou por um processo, os santos passam por um processo em que a sua personalidade, eles enquanto pessoa, eles se submetem a Cristo. De tal forma que a divina pessoa do Filho vai tomando lugar. Vai tomando lugar. Vejam, isso é uma das coisas importantíssimas na igreja. Se você for ver no mundo, as pessoas perguntam, fulano é imaturo, ele não tem personalidade. O que é que as pessoas dizem quando dizem que alguém não tem personalidade? Quer dizer que ele está copiando o outro, ele não tem ideias próprias, ele não é independente, ele não é autônomo, ele vai pelos outros, ele não tem personalidade. Então, o que é para o mundo desenvolver a personalidade? Para o mundo, desenvolver a personalidade é desenvolver aqueles talentos próprios da sua natureza, da sua individualidade, que fazem você, de alguma forma, singular e não submisso a nada e nem a ninguém. Isso é uma pessoa que tem personalidade. Se desenvolveu as coisas próprias suas e não é submisso a ninguém. Como sempre, aqui tem partes de verdade. De fato, para uma pessoa ter personalidade, ela não deve se submeter. Mas não deve se submeter a nada que é inferior a ela. Você não tem personalidade se você fica imitando o seu cachorrinho. Você está se submetendo. Você não tem personalidade. Você é uma pessoa, mas a sua personalidade não está se desenvolvendo se você se submete às modas, a tudo que a moda diz. A todo mundo corta o cabelo assim, então também corta o cabelo assim. Todo mundo pensa desse jeito, né?
Você se submete facilmente a peer pressure, né? A pressão dos seus companheiros, os coleguinhas de turma, ou seja, a sua tribo. Então você vai, todo mundo pensa, eu não vou ficar de fora. Então, de fato, isso é não ter personalidade. Mas você se submeter à divina pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, como os membros do corpo se submetem à cabeça, né? É uma metáfora. Meu cérebro agora diz à mão, levanta, fecha, vai, faz. Então, você se submeter a Jesus não é perder a sua personalidade, mas é encontrar a sua verdadeira realização. De tal forma que, de fato, nós precisamos ser independentes, autônomos e autênticos diante das realidades inferiores. Você precisa ser independente e autônomo das drogas, você precisa ser independente e autônomo do sexo, você precisa ser independente e autônomo das bobagens do mundo. Mas se você quiser verdadeiramente se realizar como pessoa, se você tem uma pessoa divina a qual você se submete, isso não é se submeter, é servire Deum, regnare est. Você é elevado. Você é elevado. Então, o que é receber o Espírito Santo? Nós podemos usar várias comparações, mas uma comparação que expressa bem é o seguinte, ou seja, Jesus, nossa cabeça, enviando o Espírito Santo, nos atrai e vai nos atraindo a Ele, de tal forma que, ao nos submetermos a este poder de atração, nós somos elevados. E aí florescemos sobrenaturalmente. Começamos a ser participantes de sua natureza divina, por graça, de forma extraordinária, sem deixar de sermos humanos, configurados a Ele. Então, isto é a igreja. A igreja é isto. A igreja é esta realidade de que os membros, ou seja, nossas almas, porque quando fala corpo de Cristo, você pensa, eu sou o dedão, eu sou o nariz, eu sou a orelha, eu sou o joelho, eu sou a perna, eu sou o pé, então fica uma coisa muito física, Jesus a cabeça, etc. Sim, mas isso é uma metáfora. Se você for olhar o que acontece na realidade é uma transformação da alma humana que vai se unindo à alma do nosso divino Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que, claro, está unida hipostaticamente à pessoa do Verbo Eterno, né? Filho de Deus, por natureza, eterno Filho de Deus. Então, como que vai fazer isso? Isso vai acontecer na unidade do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele precisa nos unir. Então, como essa obra precisa ser realizada, Jesus, que sobe aos céus, onde sua humanidade está unida a Deus, agora, gloriosamente, e de novo há de vir a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim, né? Tudo isso, mas Jesus, que está nos céus, ele tem um poder sobre a terra e ele nos envia o Espírito Santo. Convém que eu vá, para que eu vos envie o Paráclito, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo precisa vir. E Jesus, portanto, fala de vir. Quando o Espírito Santo vem,
Qual é a nota característica de que esse Espírito Santo, ou seja, essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, né, verdadeiro Deus, consubstancial ao Pai e ao Filho, qual é a nota de que o Espírito Santo está agindo em nós? É que uma das coisas mais claras é o amor por Jesus. Isso é uma coisa que está sendo esquecida e essa é uma das grandes tragédias espirituais da igreja atual. Entenda bem, fala-se muito do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Ah, Deus nos ama, Deus nos ama, Deus nos ama, Deus nos ama, Deus nos ama. Bom, primeira coisa, falar do amor de Deus assim, em abstrato, em universal, os pagãos poderiam falar, não é? De forma própria ou imprópria, não sei, mas é algo que filosoficamente poderia ser argumentado. Mas o diferencial da verdade, da realidade revelada em Jesus Cristo, é que Deus nos amou de forma muito concreta, porque Deus se fez homem e habitou entre nós. Ou seja, Deus assumiu uma natureza humana específica. Não é? Deus, em união hipostática, união pessoal, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, está unido com uma união maior impossível à natureza humana. Portanto, corpo e alma, Jesus Cristo. E, portanto, este Filho eterno que se fez homem, morreu por nós na cruz. E morrendo por nós na cruz, nos salvou, nos amou. Veja, o mistério da alma de Jesus. A caridade de Cristo, como diz São Paulo. Caritas Christi, o amor de Cristo. Olhar para o sacrifício da cruz de Cristo, que foi o máximo ato de amor de Cristo aqui sobre a terra. Olhar para o amor de Cristo e ver com que amor o coração de Jesus, a alma humana de Jesus amou a Deus, prestando a Ele o culto de mais perfeita adoração, de mais perfeita ação de graças, de mais perfeita intercessão, de mais perfeita reparação. Mas a alma de Jesus, como mais potente de todos os foguetes imagináveis, disparou um amor imenso, incomensurável, na direção de Deus. E ao chegar, entre aspas, é uma comparação que eu estou fazendo, ao chegar em Deus, esse foguete ricocheteou, amando a humanidade, amando a mim. Essa comparação da bala que ricocheteia, do foguete, não é minha, é de um doutor da igreja, São João de Ávila. São João de Ávila viveu no século XVI e estavam recém-descobertos os canhões, né? É uma invenção nova. E então, São João de Ávila fala, quanto mais pólvora, quanto mais potência a bala sai, com maior poder ela ricocheteia. Então, Jesus, coração de Cristo, coração, a alma humana de Cristo, que ama a Deus, claro, porque Jesus, na sua alma humana, ele via todo o amor infinito de Deus e só podia reagir com infinita adoração, infinita ação de graça. Você chega e diz, mas padre, ele é Deus. Sim.
Jesus é Deus, mas Jesus tem uma alma humana, e essa alma humana, ela ama Deus, gente. Isso aqui não tem nada é misterioso, mas não tem nada de complicado. A alma humana de Jesus ama Deus. Tá? Essa alma humana é a alma humana da pessoa do Filho eterno. Mas essa alma ama a Deus. E essa alma que ama a Deus, coração de Jesus que ama a Deus, isso é a doutrina mais básica da igreja, o coração de Jesus, que ama a Deus no sacrifício da cruz, em todos os atos que ele realizou, desde o ventre de Maria, mas o cume, o sacrifício da cruz, ama a Deus, e amando Deus, vê a vontade de Deus que é salvar a humanidade. Vê a vontade de Deus que é salvar a humanidade e, portanto, ricocheteia, reverbera este amor num ímpeto, num foguete maravilhoso de amor com relação à humanidade. Isso que eu estou tentando aqui descrever para você é um mistério que você precisa experimentar. E somente o Espírito Santo derramado em nossos corações é que enxerga a caridade de Cristo, o amor de Cristo, o amor do esposo, que quer a esposa, a igreja. Essa é outra comparação. Os membros unidos à cabeça, ou a esposa unida ao esposo. A igreja quase não poupa linguagens para dizer isso, essa nossa união com Jesus, essa nossa configuração com Jesus que é realizada no Espírito Santo. O Espírito Santo realiza esta modificação em nossas almas para que essas nossas almas vão se unindo cada vez mais, se unindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais a Jesus. É isto que opera o Espírito Santo, é isto que vem fazer Pentecostes. Então, o mistério da igreja é essa união. Então, a tragédia que nós estamos vendo hoje em dia é que todo mundo fala, o amor de Deus. Não, mas o amor de Deus é em Cristo. O amor de Deus manifestado em Cristo. O amor de Deus manifestado naquela alma humana, no coração de Jesus. Este amor, quando nós o enxergamos, e só podemos enxergá-lo por uma ação do Espírito Santo, por um ato de fé, que é a ação divina, quando a gente enxerga esse amor com que nós fomos amados, isso nos impele também. Algo se move em mim. Ou seja, uma vontade de me unir a Ele. Quando eu vejo, eu quero me unir a Ele. Mas como eu vou ver? Só tem um jeito. Tem que ser uma luz sobrenatural. Para ver essa realidade tão sobrenatural, tem que ser uma luz sobrenatural. E aqui é que está a coisa. Aqui está a necessidade da vida de oração. Jesus diz aos seus apóstolos, não vos afasteis da cidade. E é uma constante na vida de todos os santos. Todos os santos têm intimidade com Jesus. Todos os santos têm vida de oração. Por quê? Porque se você não tem vida de oração verdadeira, você não vai se unir a Jesus. Esses dias eu estava falando com um padre amigo meu. E nós nos dando conta do tamanho da crise no qual se encontra o clero e a igreja. E esse padre, que é já um padre de vários anos de ordenado, eu disse a ele, padre, o senhor se dá conta da tragédia? Dos padres que o senhor convive, que o senhor conhece no dia a dia.
Me diga lá. Um padre que você pode chegar e dizer: meu Deus, aquele homem é apaixonado por Jesus. Nós tivemos dificuldade de fazer essa lista. Dificuldade, porque o óbvio da vida cristã, a caritas Christi, o amor de Cristo, que nos impele, não está sendo vivido. Isso não está sendo vivido, gente, não é? As pessoas colocam ficam procurando causas, né? Mas não analisam profundamente as causas. Tudo isso é a crise da atual cultura da morte. A cultura da morte que está influenciando dentro da igreja e pronto, por isso os padres e os católicos estão assim. Aí depois, não, é anterior. Não é a cultura da morte. Isso daí aconteceu porque foi o Vaticano II. Aí a pessoa vai e analisa, não. É anterior. Isso não é o Vaticano II, é o modernismo. O modernismo foi que criou isso. E a pessoa vai procurando a raiz e todas essas buscas de raízes que falam de infiltração dentro da igreja e tal, tudo isso tem realmente muita verdade nisso. Tem teorias que são mirabolantes, etc. Mas tem, assim, a coisa de infiltração e de conspiração para destruir a igreja não é uma falsidade total. Não tem nada disso. Muito pelo contrário, é uma verdade. Realmente, o diabo quer destruir a igreja. Como ele sabe que não pode destruí-la, porque as portas do inferno não prevalecerão, então ele pode, pelo menos, deixá-la confusa e diminuir os seus números. Fazer a igreja diminuir de tamanho. Isso realmente existe. Mas onde está a raiz? A raiz, gente, é que há séculos, nós, a Santa Igreja Católica, a única Igreja de Cristo, estamos deixando de ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida de um relacionamento de amor com nosso Senhor Jesus Cristo, uma vida em que o Espírito Santo nos une a Ele, uma vida espiritual verdadeira. Porque somente essa vida espiritual verdadeira é que faz com que a igreja tenha a solidez de que as portas do inferno não prevalecerão. Então, é importante nós entendermos verdadeiramente a raiz do problema. Eu não estou aqui advogando um espiritualismo desencarnado em que uma eclesiologia luterana ou calvinista, né, existem os eleitos, onde cada eleito se une a Cristo e pronto. Eu tenho minha vida mística com Cristo e pronto, nós somos a igreja. Não, a igreja é uma realidade concreta, real e histórica. Ok? Nada de eclesiologia espiritualista. Mas também nada de eclesiologia materialista, né, gente? Também não dá, né? O que faz a igreja não é seu registro no livro de batismos. Registrou no livro de batismo, pagou o dízimo à igreja.
Cara, aí você está brincando com a minha cara, né? Quer dizer, uns querem uma eclesiologia desencarnada, é como se a igreja fosse feita só de anjinhos, só de almas desencarnadas. E outro, um negócio materialista, como se a igreja fossem animaizinhos, só corpos cadastrados no plantel de vacas, né? Ou seja, aí não dá. A igreja, no entanto, se nós formos olhar, nós que somos corpo e alma, seres humanos, nós precisamos estar unidos a Cristo nas nossas almas. Sim, unidos, claro, a igreja concreta, real, com hierarquia, com organização, com direito canônico, com os sacramentos, com a doutrina. Sim, mas também a vida espiritual, porque senão, gente, vem o primeiro vento e nos leva. O que é que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo com as pessoas é o seguinte. Vocês imaginem uma sala de aula, não é? Vamos dar um exemplo assim meio bobo. Aqui, perto de Cuiabá, a 60 quilômetros de Cuiabá, tem a Chapada dos Guimarães. Vocês imaginem um grupo de crianças na sala de aula, onde são 10 crianças, mas 2 já foram à Chapada dos Guimarães e viram a Chapada dos Guimarães. Viram lá, tem um lugar que chama Portão do Inferno, lá etc. Tal. Viram a Cachoeira do Véu da Noiva, viram o Mirante, etc. e tal. Já foram na Chapada, foram na cidadezinha de Chapada dos Guimarães, entraram na igreja de Santana do Santíssimo Sacramento, etc, etc. São 10 alunos, só 2 foram à Chapada. Agora vocês imaginem que um professor vai e ensina aos alunos que existe a Chapada dos Guimarães, todas as características, ensina tudo certinho. E as crianças todas aprendem, as crianças todas decoram, chega na hora da prova, as crianças todas tiram nota 10. O que é a Chapada dos Guimarães? O acidente geográfico, qual é a elevação da Chapada dos Guimarães, 900 e tantos metros, a tal distância de Cuiabá, qual é o clima de Cerrado, qual é não sei o que, etc. Tal. Aprenderam tudo sobre Chapada dos Guimarães, conforme o manualzinho está ali dizendo. O manual disse e eles aprenderam. Mas aí, passa o tempo e vem um outro professor. Aquele primeiro professor morreu, vem outro professor. E um professor doido vem com a ideologia dizendo: a Chapada dos Guimarães foi uma invenção ideológica para convencer aos cuiabanos de que existe perto de Cuiabá um clima melhor. É, na verdade, um ser mítico. A Chapada dos Guimarães é um ser mítico para que os cuiabanos, ao viverem o calor, né, de Cuiabá, pudessem ter uma aspiração de que bem pertinho deles havia algo de melhor. Se vem um professor e diz um negócio desse, e ele consegue convencer os alunos, ele certamente não conseguirá convencer os 2 que foram à Chapada. Eles viram a Chapada. Eles vão se revoltar. Eles vão chegar e dizer: não, professor, nós fomos lá. Papai me levou. Eu tirei foto aqui. A foto que eu tirei da Chapada aqui, ó. Não é mito. Tá aqui, eu fui lá. Eu tomei banho na cachoeira. Eu experimentei a verdade da Chapada dos Guimarães. Então, certamente, estas 2 testemunhas autênticas da existência da Chapada dos Guimarães certamente iriam criar uma confusão na sala de aula e impedir aqueles 8 de cair na lorota do professor ideológico que está dizendo
que a Chapada dos Guimarães é uma invenção. Sabe por quê? Porque eles viram. Eles não são somente bons alunos que tiraram 10 na prova e decoraram o manual. Eles são testemunhas. Eles têm um conhecimento experimental. E esta é a tragédia da Santa Igreja Católica hoje. Como é possível que padres e teólogos que têm um verdadeiro relacionamento experimental, desculpem usar essa palavra, mas é a palavra que se usa nos manuais de ascética e mística. Como é que é possível que pessoas que têm um relacionamento com a divina pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, possa aceitar a lorota de teólogos modernos que dizem, sem vergonha nenhuma na cara, que nós não sabemos se Jesus era Deus. Como você aceita isso? Como é possível que dúzias e dúzias de seminaristas caiam nessa esparrela? Como é possível que monges escrevam asneiras desse tamanho? Religiosos que fizeram noviciado, que fizeram exercícios espirituais. Como é possível que esta gente diga uma sandice destas, de que Jesus não é Deus? Só tem uma explicação. Eles não tiveram nunca relacionamento com Jesus. Real, concreto e experimental. Só é a única explicação possível de um professor chegar em sala de aula e dizer que a Chapada dos Guimarães não existe e todo mundo cair nessa lorota, é porque ninguém foi lá. Agora, se você não tem o Espírito Santo, se você não foi batizado, recebeu a graça do batismo e da crisma, se você não recebeu a catequese correta e depois de receber a catequese correta não ensinaram você a rezar para ver a verdade disso que você aprendeu, de tal forma que a graça de Deus em você vai te mostrando a verdade do que foi ensinado na santa doutrina da Igreja de 2000 anos, do magistério infalível de Cristo. Então, esses dias eu falava com um seminarista. Um seminarista me perguntando a respeito da doutrina da Igreja sobre anticoncepcionais, por que é proibido, camisinha, contraceptivos, etc, etc. Mas e se tiver tal caso? E se acontecer tal coisa? E se tiver... E ele começou a fazer perguntas casuísticas, né? Isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo. Eu disse, para. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te dar um conselho, meu filho. Antes disso, sabe o que você precisa fazer? Você precisa meditar e pedir a luz divina para que Deus ilumine você, celibatário, você que quer ser celibatário, que quer um dia ser ordenado diácono e assumir o celibato, né? Depois ordenado sacerdote. Você precisa pedir para Deus meditar muito sobre a verdadeira natureza da sexualidade humana e a maravilha que é você pegar este dom santíssimo e maravilhoso que é ser parte da salvação, em que eu trago filhos ao mundo para poder entregá-los a Deus no santo batismo. Veja, a sexualidade faz parte deste processo maravilhoso, em que filhos biológicos meus
filhos meus que dizem para mim, papai, podem agora, sobrenaturalmente, maravilhosamente, olhar para o céu e verdadeiramente dizer, na graça, papai. Medite sobre isso. Se reconcilie com aquilo que é o projeto de Deus para a sexualidade. E, uma vez que você viu isso, dê um outro passo. Enxergue o dom inestimável que é o celibato de amor. Que é você renunciar a esta coisa linda. E poder se apresentar a Cristo em nome da igreja esposa. Renunciar ao uso santo do sexo por um celibato de amor, por uma união com Cristo, para dizer, Cristo, Deus, vós sois o meu tudo. Vós sois o meu tudo. A alegria de ser totalmente dele. Se você não enxergar isso, meu filho, não vai adiantar nada eu ficar aqui vendo com você manual de moral, a casuística. Por quê? Porque você vai sentir que você vai estar fazendo uma violência para você mesmo. A igreja diz isso, então não pode. A igreja, então não pode. Então toda a moral sexual da igreja, ela reprime. É tudo, nada pode. Cara, preocupa não. Você vai ordenar padre. Desculpa, primeira cantada que você levar, você cai. Me desculpe o linguajar. Porque a pessoa não viu. O cara não viu a Chapada dos Guimarães, ele acredita na lorota do diabo. Então, por que nós precisamos do Espírito Santo? Nós precisamos do Espírito Santo porque é Ele quem nos une a Cristo. E por isso, uma vez que você já tem algo da caridade de Cristo em seu coração, em que você pode dizer com São Paulo, Caritas Christi, urget nos. Então, o Espírito Santo vai começar a dizer em você, vem. É isso. O Apocalipse, últimos versículos do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a esposa dizem, vem. É interessante notar isso. Na novena de Pentecostes a gente diz para o Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Mas no Apocalipse, o Espírito Santo que diz, vem. Vem quem? Vem Jesus. Porque na verdade existe uma circularidade desta realidade. O amor de Deus consiste nisso, nos diz São João, 1 João capítulo 2. Deus nos amou por primeiro. A iniciativa foi dele. Deus nos amou por primeiro. Uma vez que você recebe notícia deste amor de Deus encarnado, que morreu na cruz por nós, esta notícia, claro, só vem a você porque algo do Espírito Santo você recebeu, senão você não vê isso. Você começa a ter fé. O Espírito Santo vem. Então você começa a querer se unir a Jesus. E quanto mais você quer se unir a Jesus, mais Jesus manda o Espírito Santo. E aí, quanto mais Jesus manda o Espírito Santo, mais o Espírito Santo quer que você se una a Jesus. E acontece essa circularidade em que o Espírito Santo, né, vai cada vez mais unindo você a Jesus, conformando você a Cristo, configurando você a Cristo, a tal ponto que você poderá dizer, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Novamente eu repito
Porque vai ter sempre, né, alguém que vai pegar um trechinho do que eu estou falando, tirar do contexto e dizer loucura, né? Eu repito, nada disto que eu estou dizendo é sem a estrutura sacramental, hierárquica, jurídica e real da Santa Igreja Católica, única Igreja de Cristo. Só que esta estrutura visibilíssima e concreta, sem isto que eu estou lhes dizendo, é um cadáver. E graças a Deus existem pessoas que têm vida espiritual, só que essa vida espiritual ela precisa se alargar, porque o que explica o estado lastimável no qual se encontra a igreja nos tempos modernos é exatamente isso. Sim, teve Revolução Francesa, sim, teve maçonaria, sim, teve modernismo, sim, teve infiltração dentro da igreja, sim, teve problemas de um Vaticano, do espírito do Vaticano II fazendo confusão, sim, tem problemas agora da cultura da morte querendo destruir a igreja. Tudo isso é verdade. Mas todas estas mentiras de Satanás teriam zero resultado na igreja se nós tivéssemos um exército de homens e mulheres que tivessem visto a verdade. E o problema é que nós estamos deixando de lado a verdadeira vida de oração, verdadeira vida de oração cristã, baseada na doutrina, na palavra, nas verdades de Cristo. Então, se ninguém viu o Cristo, entre aspas, na experiência da fé exercida, se ninguém se uniu ao Cristo na experiência da caridade que une os nossos corações, então fica fácil sermos arrastados por qualquer vento de doutrinas. Então, nessa novena de Pentecostes, o Espírito Santo e a Igreja dizem: vem, Senhor Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.